Olá pessoal, sou o professor Max da Escola Alexandre Albuquerque e vamos mais para um assunto do sexto ano, agora voltado para o quarto bimestre, que é justamente números decimais. O que é número decimal? Bem simples. Exemplo de número decimal é um número que vai ter uma vírgula entre eles, tá certo? O exemplo, bem simples, ó, 3,45, 6,8, o próximo número 0,7. Então, todo número decimal é um número que tem vírgulas. Na representação da vírgula, a gente vai considerar as casas decimais. Que casas decimais é essa? É justamente a partir da direita da vírgula. Esse número aqui, 3,45, tem justamente duas casas decimais, que é justamente esse 1, 2. Então, esse número aqui tem duas casas decimais. Então, 3,45, duas casas decimais. Esse número aqui, 6,8, tem uma casa decimal, que é justamente a direita da vírgula, sempre à direita. Então, tem uma casa decimal. 0,7, tem o que? Uma casa decimal, que é justamente o nosso 7. Outro número, por exemplo, 1,325. Quantas casas decimais tem? 3. 1, 2, 3. Então, 3 casas decimais. Então, número decimal é um número que tem vírgula. E a partir da vírgula você pode contar quantas casas decimais tem. Tá certo, pessoal? Sempre à direita. Nosso próximo assunto. Frações decimais. O que é que isso diz? Que uma fração pode virar um número decimal. Essas daqui são as mais simples, quando o denominador for um múltiplo de 10. 10, 100, 1000, são frações que são diretamente, você pode considerar um número decimal. Outras frações, como esse aqui, 1 meio, é também um número decimal, mas a gente vai dividi-las para encontrar elas, tá certo, pessoal? Então, nessa daqui, 12 sobre 10, a gente vai fazer a divisão normal. 12 dividido por 10, certo? 12 dividido por 10, 1. 1 vezes 10, 10. 12 menos 10, 2. Opa, acabou. O que acontece aqui? Quando o número é menor que o divisor, o que a gente faz? Coloca uma vírgula e acrescenta um zero aqui. Aí você vai justamente trabalhar a casa decimal. Continua a divisão. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Acabou. Então, o 12 sobre 10, representação decimal, 1,2. Tudo bem, pessoal? O próximo número, o 5 sobre 100. A mesma coisa. 5 dividido por 100. Vamos dividir. Ele é pequeno, já logo no começo. O que a gente considera? Coloca logo um zero aqui. Quando colocar um zero aqui para acrescentar outro zero, você obrigatoriamente tem que colocar a vírgula. 50. 50 ainda é pequeno. O que você faz? Acrescenta mais um zero e coloca outro zero aqui. Agora ficou maior. Sempre na divisão tem que ser um maior ou igual. Agora é maior, vamos dividir. 500 dividido por 100, 5. 5 vezes 100, 500. 500 menos 500, 0. Opa, então, nossa fração 5 sobre 100 é justamente 0,05. É justamente frações decimais viram um número decimal. E esse por aqui, 1 meio, bem simples. 1 dividido para 2. Ele é pequeno, o que você faz? Acrescenta um zero, coloca a vírgula, tem que colocar a vírgula, você, quando acrescentar um zero aqui, você acrescenta um zero aqui, tem que colocar a vírgula para não esquecer. Continua. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, 1 meio representa o nosso 0,5. Então, algumas frações, nem todas, algumas frações podem ser justamente os números decimais representados como 12 sobre 10, 1,2.
5 sobre 100, 0,05. 1 sobre 2, 1 meio, é nosso 0,5. Tudo bem, pessoal? E continuando com o nosso assunto, transformação decimal. Existe uma formulazinha para você transformar qualquer número decimal em uma fração. Certo, pessoal? É uma dicasinha bem simples. 2,3 você vê que esses números aqui são todos decimais. 2,3, 5,75, 0,9 e 0,02. Esses números já foram justamente uma fração. Como é que a gente volta para essa forma de fração? Olha justamente a casa decimal. Esse número aqui tem uma casa decimal, 2,3, certo, pessoal? Se tem uma casa decimal, é porque já foi dividido por 10. Então você escreve o número inteiro, total, 23. E o denominador vai ser justamente a representação de um número do múltiplo de 10. Aqui não é só uma casa decimal, então ele já foi dividido por 10. Então 23 sobre 10 é a mesma coisa que 2,3. E se você for tirar a dúvida, vamos dividir bem rápido aqui, ó. 23 dividido por 10. 2 dá 20, subtrai 23 dividido por 20, dá 3. Ele é pequeno, casa decimal, vírgula, 30. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 10, 30. Zerou. A mesma coisa, certo, pessoal? De vez você fazer esse número aqui até achar, a dica mais simples. Olha a casa decimal e vai ver qual vai ser o múltiplo de 10. Vai ser 10, 100, 1000 e assim por diante, tá certo? Outro exemplo, bem simples. 5,75. Pega o número inteiro logo. 5,75. Quantas casas decimais ele tem? 2. Aqui é uma casa decimal, é 100. Uma casa decimal, perdão, é 10. Duas casas decimal, porque não foi dividido por 100. Certo, pessoal? O 0,09, eu vou fazer bem aqui, pessoal. 0,9. Pega o número inteiro, 9. O zero é necessário colocar? Não, como é um zero na frente do número, você não é obrigado a colocar, tá certo? Só tem uma casa decimal, 10. Aqui, a mesma coisa, 0,02, você só escreve o 2. Os 10 zero na frente, não precisa colocar, que é um número natural. Tem quantas casas decimais? Uma, duas. Então, foi dividido por 100. Então, a dica mais simples. Olha a casa decimais que tem e vai justamente colocar o valor. Uma casa decimal, 10. Duas casas decimal, 100. Duas casas decimal, 100. Uma casa decimal, 10. E escreve um número que é o numerador inteiro. Tudo bem, pessoal?